Segunda de Pedro 2, 5. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hoje à noite vamos começar o capítulo 24 de Levítico. Levítico vai até o capítulo 27, então estamos às portas aí de finalizar Levítico. Mas de manhã estamos vendo a última epístola que Pedro deixou à sua igreja, ou às igrejas. Leremos o verso 5 direto, tá? Sem o contexto. Ele por si só é suficiente. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Oremos. Ó Pai, que nós possamos, no nosso viver, fazer com que as pessoas que estão próximas de nós se sintam alertadas, que elas se preocupem com o seu estado eterno, que nós não confirmemos ninguém em seu estado pecaminoso, pelo contrário, conceda-nos a ousadia e a intrepidez para falar, para apontar, mas também para chamar ao Evangelho. Não só estender a espada, mas estender a mão. E por isso rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Também que o texto, a meditação, a explicação, as aplicações, que o Teu Espírito torne tudo isso proveitoso nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, no dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil viu uma cena terrível em Minas, num lugar chamado Brumadinho. Né? Todo mundo, talvez agora citando o lugar, lembra da situação, uma barragem que se rompeu, um monte que deslizou e com água se tornou lama, e como aquilo afetou tudo, as pessoas, o ecossistema, os animais, como houve uma mobilização nacional para tentar salvar aquelas pessoas, né, tanto quanto houve para o Rio Grande do Sul recentemente, uma mobilização, e aquelas pessoas foram pegas de surpresa, não, porém, os administradores. Não, porém, os administradores. O mais perturbador daquela tragédia é que ela poderia ter sido evitada. Relatórios técnicos haviam alertado repetidamente sobre o risco iminente de ruptura daquela barragem. Profissionais competentes insistiram em mostrar que haviam falhas estruturais sérias, que precisavam ser resolvidas imediatamente, mas esses avisos não foram levados a sério. Eu fico imaginando, ao mesmo tempo que os engenheiros que alertaram não tenham mão suja de sangue, né? Mas ainda assim talvez estariam pensando, nós poderíamos ter feito mais. E vocês sabem o que aconteceu judicialmente, né? Nada. Foram absolvidos. Foi isso que aconteceu. A negligência, a indiferença e a falta de preocupação com um assunto tão grave custaram caro demais. E por que eu estou falando isso? Infelizmente, esse comportamento de indolência e desprezo aos alertas não é algo novo. Eu fico imaginando, se vocês puderem acompanhar o Ideraldo nas pregações, como as pessoas reagem aos alertas. As pessoas, o jeito que elas olham, ou se nem olham e tratam, mais um louco falando em nome da igreja, querendo o dinheiro, querendo chamar para a sua igreja. As pessoas não estão nem aí. Nós estamos, melhor dizendo, numa geração, eu pego lá pela escola, dificuldade de aplicar disciplina. Tem uma resistência em se aplicar disciplina. Antigamente, se falasse, você vai receber uma advertência. Se você chegasse em casa com um papelzinho para o seu pai e sua mãe assinar, acabou. Não posso, já era. Agora, eles zombam. Na época de Noé, como nos mostra claramente a Escritura, as pessoas agiram dessa forma. Receberam inúmeras advertências sobre um dilúvio iminente. 120 anos. Noé pregando,
Foi o tempo para construir a arca. Noé anunciando. Não só anunciando, mas a construção da arca já era um anúncio por si só. Mas seguiram suas vidas em total indiferença e incredulidade. E o resultado também foi devastador. E como nós estamos vendo aqui em 2 de Pedro 2, nós somos alertados sobre algo muito semelhante acontecendo dentro da igreja. Os falsos mestres, pessoas que ignoram ou distorcem os avisos claros da palavra de Deus, estão conduzindo muitos a uma destruição espiritual inevitável. E é isso que está acontecendo. E tal como em Brumadinho, negligenciar alertas espirituais também traz consequências graves, eternas e irresistíveis. Uma coisa é ir para o inferno estando no mundo. Outra coisa é ir para o inferno tendo sentado em bancos de igreja. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Jesus fala, geração perversa, porque no dia do juízo, quem se levantará? Levantarão Sodoma e vão apontar o dedo para vocês. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. O que nós temos para ver então? Só no versículo 5, eu vou, assim como eu falei da queda dos anjos, e a gente trabalhou mais detalhado, nós vamos ver um pouquinho mais detalhado a questão da época de Noé. Primeira coisa, qual é a semelhança dos falsos mestres com a geração de Noé? Eu sei que Pedro está usando o evento de Noé, Jesus fala desse evento também. Então, se um dia você trombar alguém dizendo, olha, a ideia do evento de Noé é um mito, evangelize essa pessoa. Por quê? O mito é uma história inventada para uma lição maior. Então, tem pessoas que olham para o dilúvio e tem uma resistência em dizer que houve um dilúvio universal. Isso é muito simples de resolver. Houve o dilúvio, depois nós temos Sem, Cão e Jafé, e dali as nações. Ainda que com um idioma único. Depois nós temos a Torre de Babel. E sempre se diz o seguinte, mas o povo tal tem um relato diferente, tem um relato de uma inundação mundial. Mas é óbvio se eles são pós-diluvianos. E a história do dilúvio iria lastrar por estas nações. Isso não descredibiliza o que a Bíblia diz, isso confirma que aqueles povos, em pontos diferentes, souberam que uma coisa mundialmente aconteceu. Um juízo aconteceu. Estes falsos mestres, eles vivem indiferente aos avisos. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou dissabor de conversar com um falso mestre. Eles zombam. Eles zombam. Eles acham que são intocáveis. Lá em Mateus 24, 38 é dito o seguinte, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E até o dia que a igreja será transladada. As pessoas, elas ouvem, especialmente os falsos mestres, eles são alertados. Tem vídeos de repúdio, tem vídeos explicando por que fulano de tal não é, tem textos, quando não é especificamente de uma pessoa, é de uma seita. As pessoas ouvem e não dão a mínima. Os falsos mestres, tal como também na época de Noé, eles vivem dominados por prazeres e corrupção moral. Eu não vou entrar no texto de Pedro, mas Pedro vai falar na sequência do texto que eles vivem banqueteando-se em festas, nas suas luxúrias, né? Sem qualquer recato, sem qualquer preocupação com o que eles estão fazendo abertamente. Eles não se preocupam com isso. Me veio à mente agora um falso mestre aí, que ele é tipo sabe o Ken da Barbie? Tem a Barbie e tem o Ken, ele é o Ken. E aí ele sai com roupinha apertada, e quando ele sai as pessoas abrem um corredor, e ele põe um óculos, e ele é cheio de botox e tal, e ele fala que ele é profeta de Deus, e que ele já restaurou muitos casamentos, e quando é confrontado,
O último foi o Agenor Duque. A gente chama de Agenor do Truque. Se eu não sou profeta de Deus, você vai ser... Não, visto que eu sou profeta de Deus, você está falando contra mim. Ele fez um vídeo assim. Você vai ser consumido de bicho, você vai pegar lepra. E ele vestido de pano de saco, no meio do mato. Acho que você pode ver que o dele diminuiu. A última ele estava reclamando que um membro da igreja doou um carro cheio de dívida. E ele teve que assumir a dívida do carro. São coisas assim que eu cito, porque você pode não ser muito aberto ou ver essas coisas muito, mas por causa do meu algoritmo estar relacionado muito com questões teológicas, sempre aparece de vez em quando alguma coisa absurda. Né? Absurda. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. Zombravam e desprezavam os alertas claros da palavra. Em 2 de Pedro 3, no versículo 3 e 4, esse questionamento são dos falsos mestres. Olha, tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eu já ouvi isso, especialmente quando a gente fala do arrebatamento. Ah, mas 2000 anos? Quanto tempo vai demorar para Jesus voltar? Não é, você não pode ver dessa forma, eu pergunto. Quanto tempo demorou do anúncio daquele que pisaria a cabeça da serpente até a vinda de Jesus? Quanto tempo demorou desde que Moisés fala em Deuteronômio 13 de que levantar-se-ia um profeta semelhante a ele? E lembra? Os planos de Deus, os pensamentos de Deus não são como os nossos, e o tempo dele não é igual ao nosso. Mas eu acho estranho questionar isso. Ah, mas Jesus vai demorar para voltar. Toda vez vocês estão falando que Jesus está voltando e Jesus não volta, então vocês estão errados. Onde está, pois, a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles zombam. Não tinham qualquer temor pelo juízo iminente. A terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6, 11, 13. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho da terra. Então Deus disse a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Recentemente, no filme Noé, não sei se vocês viram, que fez até o Gladiador, eu esqueci o nome do ator, o Russell Crowe. Noé é posto como vilão nesse filme. E foi feito por um ateu, se alguém não sabe. Tem uns gigantes de pedra, né? Mas o Noé mesmo, ele é o vilão. E é assim que as pessoas retratam. Mas uma coisa que é semelhante dos falsos mestres àquela geração é que eles não dão a mínima para os alertas. Se com os anjos caídos, os falsos mestres vão receber o juízo porque são rebeldes e desprezaram a posição de privilégio que ocupavam, estes, porque não dão atenção à voz de Deus. Não levam a sério os anúncios, os alertas. Olha, eu uso isso desde quando eu era criança, eu já sou adulto e nada aconteceu. Outra coisa, eles persistem no pecado, mesmo com as advertências. Eles ignoram a advertência e eles não mudam o seu proceder. Eles continuam pecando, eles continuam desonrando a Deus. Hebreus 11, 7. Noé anunciou o juízo por décadas, mas não deram atenção. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Mas estes, não. Eles escolhem deliberadamente seguir em pecado, apesar das advertências claras. Sempre tem uma desculpa.
E os falsos mestres vivem ignorando e resistem abertamente aos alertas espirituais. Eles, na maioria das vezes, eles vão apontar para duas coisas. Um é chamado ad hominem, eles vão atacar quem está falando, e outras eles vão se esconder atrás do aparente sucesso. Como é que esse ministério tão grande não é a mão de Deus? Como é que você vai dizer que essas pessoas, essa multidão aqui, não está seguindo a Deus? Olha só quantas coisas conseguimos. E você? Quem é você? Geralmente, os seguidores cegos, eles agem assim. Quem é você? Você é famoso? Você já escreveu livro? Você já apareceu em tal lugar? Não sei o quê. Mas uma coisa interessante, Pedro vai falar de Noé no meio disso. Não só do mundo que recebeu juízo, mas Noé. Isso nos chama a atenção de que Deus certamente preservará os que são fiéis a Ele. Se por um lado, Ele vai descer o juízo sobre os falsos mestres, no meio do juízo Ele vai livrar os seus. A gente pode olhar o passado e pensar, Noé. Depois de Noé nós temos quem? O povo de Israel no Êxodo. Depois disso nós temos Raabe. Lembra Josué? Põe um sinal, põe esse pano escarlate, né? Que quando nós chegarmos, nós não vamos aí. Deus sempre preserva os seus. Deus distinguiu Noé como justo em meio a uma geração corrupta. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Não podemos dizer o mesmo dos falsos mestres. Deus preservou sua família enquanto julgava o mundo. A água cobrindo tudo e Noé e sua família a salvos, 8 pessoas. E Deus conhece e preserva os que são seus em meio à corrupção espiritual. Lá em 2 Timóteo, volte algumas páginas, 2,19, Paulo aqui vai citar um dos últimos versículos do livro de Malaquias, tá? 2,19. A gente pode ler o versículo 16, só para entender o contexto. 2,16. Diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Não pode dar nome, que não sei o que blá blá blá. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Não se realizou em nenhum aspecto. Ela há de acontecer, ou começar essa primeira ressurreição, quando Cristo vier buscar a igreja. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Você pode ver lá depois capítulo 3 de Malaquias, finalzinho do capítulo. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, os falsos mestres aqui, eles são como a geração de Noé. Eles estão diante dos justos, recebendo os alertas, mas eles vivem como se isso não fosse com eles. Eles não dão a mínima. Ao outro lado, Deus guarda os seus. Deus preserva os seus. Isso nos chama a atenção ao último ponto. Há uma advertência para um juízo, de qualquer forma. Lembra? Mas eu não sou um falso mestre. Se você é um rebelde, você vai sofrer um juízo. Mas eu não sou um falso mestre. Mas se você ouve o alerta do juízo vindouro e não atende, você receberá o juízo. Se por um lado, nós mencionamos que Brumadinho teve pessoas capazes, que foram atrás, identificaram um problema, alertaram e não foram atendidas, tem um outro aspecto que Brumadinho nos chama a atenção, que é triste, mas ele serve para ilustração.
Muitas pessoas saíram e não voltaram naquele dia. Os risos na cidade, na rua, se transformaram em gritos de desespero. Não deu tempo de acertar e de arrumar nada. Não deu tempo de fugir. Os que estavam em sua casa, no conforto da sua cama, do seu sofá, não sabiam o que estava acontecendo do lado de fora, mas os atingiu. Quantas e quantas pessoas saem e acham que vão voltar? Quantas pessoas vivem achando que a gente sempre ouve de alguma tragédia no Rio de Janeiro, a coisa mais normal do mundo. Quantas vezes, lendo comentários de notícias de tragédia, a pessoa comenta, poxa, eu sempre ouvi isso, mas nunca imaginei que eu seria uma dessas notícias. A advertência está aqui. Jesus voltará. E o seu retorno será de grande alegria para os justos, mas de terror para os ímpios. Não vai ter jeitinho brasileiro. Não vai ter, mas e se? Mas e isso? Não, eis o dia sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Aparente impunidade não anula a certeza do juízo. Essas pessoas, os falsos mestres, os que os seguem, os que ouviram o evangelho, não vão escapar, somente se crerem em Jesus. A destruição será repentina e inevitável, igual o dilúvio. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:3. 1 Tessalonicenses 5:3. Vamos ler 1, 2 e 3. Não, até o versículo 5, para fechar o pacote. Irmãos, relativamente a tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Dia do Senhor, toda a expressão que aparece, dia do Senhor, nas epístolas do Novo Testamento é o dia escatológico, até lá em Apocalipse. Quando João fala, eis que me vinha Espírito no dia do Senhor, e ele descreve o Apocalipse, é o dia do Senhor. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, e eu espero que você esteja nesse ponto do texto, não no outro, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque nós aguardamos, nós vigiamos, nós ansiamos por isso. Porque, ou porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Precisamos estar alertas, pois o erro seduz facilmente os desatentos. O retorno de Cristo, dia de terror para os ímpios e de alegria para os santos. Eu não vou entrar em todos os textos, mas tem 4 questões só para pontuar aqui. Primeiro, os últimos dias serão marcados por descaso e apostasia como nos tempos de Noé. Mateus 24, 37 a 39. As pessoas vão viver e elas não estão nem aí. E elas vão zombar. E elas vão escarnecer. E elas não vão dar um mínimo de preocupação. Haverá um aumento significativo da maldade e da indiferença espiritual. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, quando fala nos últimos tempos, os homens serão jactanciosos, soberbos, maldizentes, patricidas, marricidas, amantes de si mesmo. Paulo faz uma lista enorme. A apostasia acontecerá e a apostasia antecederá a volta de Cristo, com muitos abandonando a verdadeira fé. Segundo os Tessalonicenses 2, quando fala, isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia.
E por último, Cristo voltará trazendo juízo e punição aos falsos mestres e salvação eterna para os fiéis. Se você está em 1 Tessalonicenses, vá na 2 Tessalonicenses 1. Quando ele fala do seguinte, a igreja de Tessalônica foi, se eu não me engano, dentro de Atos, a igreja que mais sofreu perseguição. Os crentes eram perseguidos, mas a igreja de Tessalônica, quando Paulo sai de Tessalônica, os judeus daquele lugar, eles vão e arrastam Jason para fora da casa e espancam ele, achando que ele tinha acobertado Paulo. Paulo vai para a próxima cidade, né, de Bereia, e depois ele vai para Atenas, ele vai para a Grécia, e quando ele chega lá, ele manda Timóteo e Silas voltarem para Tessalônica, porque ele achou que os irmãos não teriam resistido à tribulação que veio. Depois você pode ler 1 Tessalonicenses 3, que ele relata isso lá. E quando ele vai falar, o que Deus vai fazer com esses que perseguiram a igreja? É isso que está aqui no versículo 5 em diante do 2 Tessalonicenses 2, capítulo 1. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Tribulação significa sofrer por causa da fé. Toda perseguição que você experimenta por ser um cristão é tribulação, não é provação, é tribulação. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Isso nós sabemos que vai acontecer quando? Apocalipse 19. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Então nós temos um grupo que não ouviu, e nós temos um grupo que já ouviu. Por quê? E contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus, o de nosso Senhor Jesus. A aplicação para a gente finalizar. Primeiro, leve os avisos de Deus a sério. Não permita que sua vida espiritual seja tomada pela indiferença ou distração. Leve a sério. Avalie continuamente o seu coração e comportamento à luz da palavra, rejeitando qualquer ensino ou atitude que não corresponda à verdade bíblica. E terceiro, viva com vigilância e fidelidade na esperança da volta de Cristo, anunciando aos outros tanto a advertência do juízo quanto a mensagem da salvação. O aviso foi dado. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia, primeiro de nós que cerramos os lábios e como o atalaia que deve anunciar que a espada vem, nós não anunciamos. Que as nossas mãos não sejam encontradas sujas de sangue quando o Senhor vier. Dá-nos ousadia, ó Deus. Não nos deixe pensar que isso é tarefa para o pastor, para o evangelista, ou para qualquer outra pessoa que tenha mais atividade no falar em público, mas nós te conhecemos, todos nós, e por que não falar? E por que não alertar? Não devemos falar na expectativa de ter algum retorno positivo, devemos falar porque é a nossa obrigação falar.
e anunciar que o Senhor vem. O Senhor vem para os seus, mas o Senhor vem contra os que não são seus. E que nós possamos ser fiéis nessa matéria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Lembrando que Viviane, acho que tem uma reunião aí com as irmãs.